Olá, estudante! Tudo bem com você? Olha eu aqui de novo. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo para mais um aulão do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação, gravado diretamente daqui, do Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Então, vamos aprender? E eu já quero começar a nossa aula de hoje te fazendo uma pergunta. Você costuma ler muitos textos? Os textos são muito importantes na nossa vida, pois eles podem nos orientar, nos informar, nos divertir e muito mais. Isso vai depender da sua finalidade. E onde podemos encontrar os textos? Em diversos lugares, em casa, na escola, nos livros e em outros lugares também. Agora, já que estamos falando em textos, eu quero saber se você ainda se lembra o que é um gênero textual. Isso mesmo, porque você já viu esse assunto em outras aulas, não é verdade? Se você não se lembra, não tem problema. Nós vamos lembrar agora. Vem comigo! Gênero textual. São diversos tipos de textos que são utilizados em nossas práticas sociais diárias. Cada gênero textual possui uma estrutura e uma função comunicativa específica, ou seja, uma finalidade que envolve o seu contexto. Agora, eu vou te dar 2 exemplos de gêneros textuais e nós vamos descobrir juntos qual é a sua finalidade. Vem comigo! Aqui o nosso texto é uma receita. Observe bem, Pé de moleque fácil é o título. Ingredientes: meio quilo de amendoim torrado e descascado, 3 colheres de margarina, meio quilo de açúcar e uma lata de leite condensado. Agora nós temos como fazer esta receita. Primeiro, em uma panela em fogo médio, coloque o amendoim torrado e descascado, o açúcar e a margarina, mexendo sempre. Passo 2. Quando começar a formar uma calda, acrescente o leite condensado e mexa bem até soltar do fundo da panela. Ponto de brigadeiro. Passo 3. Com a receita pronta, desligue o fogo e derrame em um tabuleiro untado com margarina. E por último, passo 4. Deixe esfriar e corte em pedacinhos. Bom apetite! Agora vamos ver qual é a finalidade do texto. Letra A. A finalidade do texto é divulgar uma feira de livro? Não, não está falando de livros o texto. Letra B. Orientar alguém sobre como tomar um remédio? Aqui, para estar certo, deveria ser uma bula de remédio o nosso texto, e não é uma receita. Letra C. Instruir alguém sobre como preparar um alimento? Esta é a nossa resposta certa. Vamos marcar aqui a letra C, pois a finalidade do nosso texto aqui é instruir o leitor de como preparar um alimento, no caso, o pé de moleque. Vamos só ver porque não é a letra D. Vender pé de moleque?
Não, não está certo, porque não está oferecendo nada, e sim ensinando a fazer algo. Então, a nossa resposta certa é a letra C. Vamos para mais um exemplo. Brincadeira, amarelinha. Vamos às regras. Primeiro, ninguém pode pisar fora do quadrado. Segundo, a pedrinha precisa ficar dentro da marcação e do número correto. Terceira regra, só pode colocar um pé em cada quadrado. Quando for um quadrado, pule de um pé só. E quando tiver 2, é um pé em cada. Regra número 4. Não pode pisar no quadrado que estiver com a pedra. E a regra número 5, deve recolher a pedra na volta. Vamos agora ver qual é a finalidade desse texto? Vem comigo. Letra A. A finalidade do nosso texto é divertir o leitor? Não, né? Porque aqui seria o quê? Uma piada. Letra B. Passar informações de modo que instrua o leitor sobre as regras de uma brincadeira? Sim, né? Essa é a nossa resposta certa, é a letra B. Aqui o texto nos ensina como brincar de amarelinha. Vamos ver só porque não é a letra C nem a letra D. A letra C diz transmitir um ensinamento. Aqui o texto deveria ser o quê? Uma fábula, né? Esse transmitir o ensinamento é a finalidade de uma fábula. E a letra D não é porque advertir sobre algo, aqui poderia ser placas de sinalização, né? Não está advertindo nada o nosso texto. Está passando informações de modo que instrua o leitor sobre as regras de uma brincadeira. No caso, a brincadeira aqui é amarelinha. Nossa resposta certa é a letra B. Esses dois textos que acabamos de ver são exemplos de textos instrucionais, pois passam informações de modo que instrua o leitor de como fazer algo. Só existem esses dois tipos de textos instrucionais, a receita e as regras de brincadeiras? Não. Eu posso citar agora para você a bula de remédio e também os manuais de jogos, entre outros. E já que estamos falando em textos, eu quero saber se você sabe o que é um verbete. Isso mesmo. Já ouviu falar dessa palavra? Se não, não se preocupe. Eu vou te explicar agora o que é um verbete. Vem comigo. Você sabe o que é um verbete? O verbete é um gênero informativo e seu objetivo é explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Os verbetes são encontrados em dicionários ou enciclopédias. Como são destinados à consulta, são normalmente curtos e objetivos, facilitando o acesso e o entendimento. E para você compreender melhor acerca dos verbetes, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, nós temos o verbete de dicionário, onde a sua finalidade é informar o significado de uma palavra. No nosso caso aqui, a nossa palavra é dormir e o seu significado é pegar no sono ou descansar no sono. Geralmente, ele vem também acompanhado de uma frase para que você compreenda melhor o significado da palavra. O verbete de dicionário vem organizado em ordem alfabética para você encontrar com mais facilidade aquela palavra que você busca. Agora, nós temos aqui
o verbete de enciclopédia. Observe que ele é um pouco diferente do verbete de dicionário, pois aqui a finalidade dele é ampliar o conhecimento do leitor acerca de um determinado tema. No nosso caso aqui, o nosso tema é sobre a girafa, o título que está aqui. Também vem uma imagem, um breve texto e algumas informações explicativas acerca do verbete. E algo também muito importante que tem que ter é a fonte do verbete. E por último, eu vou te apresentar o verbete de curiosidade, que é um texto curto, onde geralmente se inicia com a frase "Você sabia que?". Aqui o nosso verbete de curiosidade que eu trouxe para você é sobre os gatos. Você sabia que os gatos se esfregam nas pessoas não apenas para receber carinho, mas também para marcar território, através do cheiro que sai das glândulas das suas patas, do seu rabo e do seu rosto. Que interessante, não é verdade? E continuando a falar sobre textos, agora eu quero saber se você sabe o que é um texto narrativo. Você sabe? Se você não sabe, nós vamos aprender agora. Vem comigo! O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. Assim como todos os tipos de textos, os textos narrativos possuem uma estrutura básica. Essa estrutura básica que compõe um texto narrativo pode ser definida de uma maneira bem simples, como introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, começo, meio e fim. Agora, eu quero que você aprenda sobre os elementos que compõem um texto narrativo. São 5 elementos que você vai aprender hoje. Vem comigo! Características do texto narrativo. Primeiro, personagens. Qualquer ser que pratica ações em uma história, podendo ser humano, animais e etc. Existem 3 personagens que podem ser aquele personagem principal ou protagonista, o antagonista e o coadjuvante. Não te preocupa, fica calmo que eu vou te explicar cada um desses personagens agora. Vem comigo! Primeiro, nós temos aqui, os personagens são divididos em 3 categorias, que eu te falei agorinha. O primeiro é o principal ou protagonista, aquele que aparece na maioria dos capítulos da história e que desempenha o papel mais importante. Agora nós temos o segundo personagem, que é o antagonista, aquele personagem que atrapalha de algum modo o protagonista na conquista de seus objetivos. É o rival, o vilão da história. E o terceiro personagem é o coadjuvantes. São todos aqueles que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Estão ali colocados para auxiliar o protagonista ou o antagonista. Vamos para o segundo elemento de um texto narrativo, que é o enredo. O que vem ser? É uma sequência de fatos de uma narrativa, dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e o desfecho da história. Terceiro elemento é o narrador.
Refere-se à voz que conta a história. Pode ser, primeiro, na terceira pessoa, esse narrador. Ele, ela, eles ou elas. Quando o narrador não é um personagem e está apenas contando a história. Também temos um segundo narrador, que está na primeira pessoa, eu ou nós. Isso é quando o narrador é um personagem e, por isso, participa da história. Até agora, nós já vimos 3 elementos que compõem um texto narrativo, certo? Que foram personagens, enredo e narrador. Faltam 2 elementos. Vem comigo. Nós temos agora aqui o tempo. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. Primeiro é o cronológico, quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras como ontem, semanas, depois, ao, meio-dia e etc. Também tem o tempo psicológico. É o tempo que ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Trata-se do tempo interior, que ocorre dentro dos personagens. E por último elemento, nós temos o espaço, lugar ou lugares, onde a narrativa se passa. O lugar desempenha papel fundamental na história, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. Agora eu vou te dar uma dica para você não esquecer mais quais são os 5 elementos que compõem um texto narrativo. Se você prestar atenção, as iniciais de cada palavra, de cada elemento, juntas, elas formam a palavra pente, aonde nós temos no P os personagens, no E o enredo, no N o narrador, no T o tempo e no último é o espaço. Você não vai mais esquecer os 5 elementos. É só lembrar da palavra pente. Combinado? Agora que já passamos um pente fino nos 5 elementos que compõem um texto narrativo, eu quero que você aprenda a identificar o conflito gerador de um enredo. O que é o enredo? Nada mais é que a história. E o que vem ser esse conflito gerador? É o desafio da história, é o problema da história. Eu vou te dar um exemplo através de um texto. Vem comigo. A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente doente. E como não pudesse caçar, padecia de intensa fome. Em tais apuros imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato. Veio também o jabuti. Mas o esperto do jabuti, antes de penetrar na caverna, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só pegadas entrando, não viu nenhuma saindo, e desconfiou. Parece que nesta gruta, quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Moral da história. Para esperteza, esperteza e meia. Lobato Monteiro, Fábulas, São Paulo, Universo dos Livros, 2019, página 134. Moral da nossa história. Para esperteza, esperteza e meia. Lembrando que o nosso texto é uma fábula. Logo, a sua finalidade é transmitir um ensinamento. E eu quero saber agora qual é o conflito gerador dessa história. Em que momento a história passou a ter um problema?
Vamos descobrir juntos? Vem comigo! O conflito gerador da história se inicia quando? Letra A. A Irara avisa a bicharada sobre a doença da onça? Não, esse não é o conflito gerador. A Irara está presente no texto, mas não é o que buscamos. Letra B. O jabuti visita a onça doente e decide rezar por ela? Esse é o conflito gerador? Aqui, o jabuti nem chega a visitar a onça. Na entrada da gruta, ele desconfia que tem algo errado devido só ter pegadas entrando na gruta e nenhuma saindo. Então, não é o conflito gerador, não é o problema da história. Letra C. A onça fica seriamente doente, faminta, sem conseguir caçar? Essa aqui é a nossa resposta certa. Porque a partir desse momento que a onça se encontra doente, é que temos um problema na história de como ela iria se alimentar. Foi quando ela teve uma ideia. Então, a nossa resposta certa é a letra C. Vamos só ver porque não é a letra D. Os animais deixarem pegadas na entrada da caverna da onça? Então, esse também não é o problema, e sim a solução que a onça teve, de chamar os animais para visitá-la e assim comê-los. Então, a nossa resposta certa é a letra C. A onça fica seriamente doente, faminta, sem conseguir caçar. E continuando a falar sobre textos, eu quero agora que você me diga se você sabe o que é causa e consequência em um texto. Você sabe? Se não sabe, não se preocupe. Eu vou te explicar agora. Vem comigo. Causa é o motivo das coisas acontecerem. Ela é a origem, é a razão que leva à consequência de algo acontecer. Consequência é o resultado dos acontecimentos. E aí, você conseguiu entender? Muito simples, não é? Causa é o motivo das coisas acontecerem e a consequência é o resultado dos acontecimentos. Vou te dar um exemplo bem simples com uma frase. Hoje choveu muito, por isso não fui para a escola. Qual é a causa? Choveu muito. E a consequência? Não fui para a escola. Mas eu vou te dar outro exemplo, melhor ainda, através de um texto. Vem comigo. A raposa e as uvas. Uma raposa esfomeada passou por uma latada e viu uns cachos de uvas muito apetitosos. Estas uvas parecem muito suculentas, pensou ela. Tenho que as comer. Tentou apanhá-las saltando o mais alto que pôde, mas em vão, porque as uvas estavam fora do seu alcance. Então desistiu e afastou-se, fingindo-se desinteressada. Exclamou: pensei que estavam maduras, mas vejo agora que ainda estão muito verdes. Fábula de Esopo. Moral da nossa história: não te enganes a ti mesmo, se as coisas não correrem como desejas. Aqui nós temos uma fábula, né? O nosso texto fala de uma fábula. E eu quero saber qual é a causa e a consequência. Qual foi a causa que fez com que a raposa não pegasse as uvas? E que consequência isso gerou? Vamos descobrir juntos? Vem comigo. Por que a raposa não pegou as uvas? Letra A. Pensou que estavam maduras, mas viu que estavam verdes? Aqui é uma desculpa que ela inventou pelo fato de não ter conseguido pegar as uvas. Então, não é a nossa resposta. Letra B. As uvas estavam fora do seu alcance, por isso não conseguiu pegá-las.
essa aqui que é a nossa resposta. Nossa resposta certa. A causa foi o quê? Estava fora do seu alcance. E qual foi a consequência? Ela não conseguiu pegá-las. Vamos só ver por que não é a C e nem a D. Na letra C, diz assim: viu que as uvas eram suculentas e as desejou comê-las. É apenas uma frase que consta lá no texto, né? Mas não indica por que ela não pegou as uvas. Letra D. Estava esfomeada e viu uns cachos de uvas muito apetitosos. É apenas uma frase afirmativa que consta no texto, porém, assim, como na letra C, não indica por que ela não pegou as uvas. Então, a nossa resposta certa é a letra B. As uvas estavam fora do seu alcance. Essa é a causa, né? Por isso, não conseguiu pegá-las. Foi a consequência. E agora nós vamos testar os nossos conhecimentos acerca de tudo que vimos na nossa aula de hoje, porque vai começar o nosso Vamos Exercitar? Questão 1. Qual a finalidade de um verbete de enciclopédia? Letra A. Explicar o conceito de uma palavra? Letra B. Orientações sobre como manusear certos objetos? Letra C. Passar informações gerais sobre um tema com ilustrações? E letra D. Trazer uma informação inesperada. Vamos responder a questão número 1? Eu vou dar um tempo para você pensar e responder. Vamos lá? Valendo! Agora que o seu tempo já terminou, vamos à resposta da questão número 1. Qual é a finalidade de um verbete de enciclopédia? Letra A. É explicar o conceito de uma palavra? Não, aqui seria um verbete de dicionário. Letra B. Orientações sobre como manusear certos objetos? Não, aqui seria um texto instrucional, né? E não um verbete. Letra C. Passar informações gerais sobre um tema com ilustrações. Essa é a nossa resposta certa. É a letra C. Vamos só ver porque não é a letra D. Trazer uma informação inesperada. Aqui seria um verbete de curiosidades. Então, a nossa resposta certa é a letra C. O verbete de enciclopédia passa informações gerais sobre um tema com ilustrações, certo? Vamos agora à questão número 2.
Questão número 2. Leia as alternativas abaixo e marque a alternativa que estão presentes os elementos que compõem os textos narrativos. Lembre-se que são 5, certo? Letra A, introdução, personagens, enredo, espaço e tempo. Letra B, personagens, enredo, tempo, narrador e desenvolvimento. Letra C, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. E por último, a letra D, enredo, narrador, tempo, espaço e conclusão. Eu também vou te dar um tempo para você pensar e responder a questão número 2. Vamos lá? Valendo! Agora que o seu tempo já terminou da questão número 2, vamos às respostas. Eu quero saber quais são os elementos que compõem os textos narrativos. Letra A, introdução, personagens, enredo, espaço e tempo. Aqui, faltou o quê? O narrador. Introdução não faz parte, olha só. Introdução não faz parte de um texto narrativo. Então, não é a letra A. Vamos ver a letra B. Seria personagens, enredo, tempo, narrador e desenvolvimento. Desenvolvimento também não faz parte de um texto narrativo. Vamos agora à letra C. Letra C. Seria personagens, enredo, narrador, tempo e espaço? Sim, aqui está a nossa resposta correta. Perceba que as iniciais de cada elemento formaram a palavra pente. Lembra da dica que eu te falei? Nossa dica da questão, se você prestou bastante atenção. Então, a nossa resposta certa é a letra C. Os elementos que compõem um texto narrativo é personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Vamos só ver por que não é a letra D. Por que não é a letra D? Enredo, narrador, tempo, espaço e conclusão, Não é a letra D porque não tem conclusão em um elemento de um texto narrativo. Combinado? Agora que já trabalhamos as nossas questões no Vamos Exercitar, eu quero te convidar para revisarmos juntos o que aprendi hoje. Vem comigo! Hoje iniciamos a nossa aula falando sobre textos e vimos como eles são importantes na nossa vida. Revisamos
sobre o gênero textual e vimos que cada um deles possui uma finalidade específica. Aprendemos sobre o verbete e descobrimos que eles podem estar no dicionário, na enciclopédia ou em forma de curiosidades. Aprendemos também sobre os elementos que compõem um texto narrativo, que são os personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. E por último, vimos sobre causa e consequência, onde a causa é o motivo das coisas acontecerem e a consequência é o resultado dos acontecimentos. E agora chegamos ao final de mais um aulão do Sexto Tempo. E eu espero ter contribuído um pouco mais para o seu aprendizado. Tchau, até a próxima!